Gente, olha, eu decidi gravar esse vídeo sem nenhum preparo. Eu estava ouvindo uma aula e ao mesmo tempo ouvindo essa aula eu estava limpando a cozinha. E eu falei assim, não, me tocou tão forte que eu falei assim, eu vou gravar. E até o final vocês vão entender porque eu decidi fazer assim. Gravar para mim normalmente é uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Eu gosto de estar com as pessoas. Eu pedi para Jorge armar aqui a estrutura de gravação e ele estava assim, nossa, você vai gravar com essa roupa, você não vai colocar nada na cara e não sei o que com esse cabelo e não sei o que, e o ambiente não sei o que. Eu disse, é tal qual, é tal qual. E talvez, e o meu pensamento era, talvez alguém do lado de lá esteja vivendo assim ou já viveu. E se isso não foi assim, desse lado daqui, acredite, foi assim, exatamente assim. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, para a gente começar essa conversa, é: você está vivendo o seu dom ou você está matando o seu dom? Isso me fez a minha espinha gelar, sabe? Normalmente imaginamos que alguém desistiu quando diz assim, eu não quero mais, eu não consigo, isso não é para mim. Mas acreditem, existe uma forma muito mais silenciosa de matar um sonho, e talvez ainda mais perigosa. É continuar sonhando com aquilo sem nunca se tornar a pessoa capaz de viver aquilo, sabe? E isso eu creio que é o pior. É nunca se tornar a pessoa capaz de viver um sonho. É sobre isso. Eu quero conversar com você hoje. É sobre isso que eu quero conversar com você. Porque existem pessoas que têm um dom extraordinário, têm capacidade, têm criatividade, têm inteligência, têm uma visão, tem algo dentro delas que poderia transformar a própria vida e transformar a vida de muitas outras pessoas, sabe? Mas esse dom permanece adormecido. Simples assim. E por quê? Não porque a pessoa não tenha capacidade, não se trata de capacidade. Não porque Deus não tenha dado esse dom, porque Ele é o doador, é Ele. Não porque falte potencial, mas porque existe um preço que ela não quer pagar, sabe? É aí onde que está. Agora, o tema é esse preço. Porque às vezes a gente imagina que é várias coisas, sabe? Que é dinheiro, que é tantas coisas. Mas passa de tudo isso, é uma questão emocional. Às vezes o preço é usar o seu dom se eu usar o meu dom, possa ser que eu tenha que sair daquele ambiente. Possa ser que eu tenha que deixar de conviver com determinadas pessoas. É deixar de buscar aprovação. É decepcionar. Sim, gente. A gente vai decepcionar para viver algo que a gente acredita, a gente vai decepcionar algumas pessoas. É deixar de criar expectativa, deixar de tentar alcançar as expectativas dos outros. É saber dizer não, é estabelecer limites. É começar algo sem saber se vai dar certo. É se expor, é correr o risco de ser criticado, é abandonar uma identidade antiga. Sabe? É você realmente acreditar naquilo que você não está nem aí pelo que vai dizer, porque você acredita tanto no que você tem, que foi Deus que te deu, com um propósito, que você não está preocupada com a opinião das pessoas. Sabe? É realmente deixar uma identidade de apego. E é aqui onde muita gente começa a negociar com o próprio chamado. Porque é muito confortável imaginar a vida que você gostaria de ter. Na imaginação, sabe? Na imaginação, tudo é maravilhoso. Na imaginação você é tudo aquilo que você gostaria de ser.
Na imaginação você tem coragem, na imaginação você tem disciplina, na imaginação você realiza, na imaginação você impacta pessoas, na imaginação você já chegou lá. Existe até uma sensação boa nisso, sabe? De ficar ali imaginando tudo que poderia ser. Ai, ao menos na minha imaginação isso é assim. Sabe? Porque imaginar não exige o mesmo preço que realizar. Imaginar não exige exposição, imaginar não exige disciplina, imaginar não exige renúncia, imaginar não exige que você enfrente os seus medos e, principalmente, imaginar não permite que você fracasse. Ai, gente, o medo do fracasso, o que vão pensar de mim? Então, para que correr tanto risco, se na imaginação se pode viver tudo isso? Imaginar não exige que você enfrente seus medos. Imaginar, como eu disse, não evite que você fracasse. Por isso algumas pessoas passam anos vivendo no território da imaginação, sabe? Anos. Tem pessoas que, pelo medo, elas pagam um preço grande para viver no lugar que está. Mas vamos adiantar aqui. Algumas pessoas passam anos vivendo no território da imaginação. Elas estudam, pesquisam, planejam, fazem cursos, compram livros, buscam mais e mais conhecimento. Esperam o momento perfeito. Esperam estar preparada. E continuam esperando. Mas existe um momento em que a preparação deixa de ser preparação e passa a ser procrastinação. Mas não uma procrastinação qualquer, né? É uma procrastinação muito, mas muito sofisticada. Sim. Talvez você não esteja esperando o momento certo. Talvez você não esteja esperando o momento certo. Talvez esteja esperando um momento em que não terá mais medo. Quando eu não tiver mais medo. E esse momento talvez nunca chegue. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é acreditar que aquilo que você carrega dentro de si é maior do que o medo que tenta te impedir de colocá-lo para fora, sabe? É quando você diz assim, olha, isso é coragem. Isso é coragem, é dizer, não, até aqui, essa porta eu vou abrir, vou passar por ela. Talvez você precise entender uma coisa. O seu dom não foi dado para ser admirado apenas por você, sabe? O seu dom, ele foi te dado para ser feito, ele foi dado para ser desenvolvido, para ser aperfeiçoado, colocado em movimento, entregue. Disso que se trata. O reino dos céus é dar. Deus nos deu um dom para que através desse dom nós o doássemos a outros. Todo dom exige responsabilidade, gente. Isso é importante ter em conta. Responsabilidade significa que pagar um preço. Agora, pense comigo. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque alguém não acreditava em você? Quantas decisões você deixou de tomar porque alguém poderia se afastar de você? Quantos sonhos você adiou porque tinha medo de decepcionar alguém? Quantas vezes você disse, quando os meus filhos crescerem? Gente, todas essas coisas que eu estou falando aqui, elas passam por mim. Ou quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais férias, quando meu marido entender, quando minha família me apoiar, quando eu estiver preparada. Tudo isso é uma forma de viver o meio. Simplesmente isso. Talvez o problema seja que você já está preparado ou preparada. Que todas as pessoas, ou talvez seja somente você está preparado, que todo mundo diga um amém ao que você quer.
que todo mundo concorde com a transformação que você quer e que precisa viver. Mas nem todo mundo vai entender antes. Vão te chamar de mentira, vão te dizer um monte de coisa. Você precisa estar preparada para isso. Porque quando você começa a crescer, algumas pessoas vão dizer: você mudou, hein? Você já não é a mesma pessoa humilde de antes. Talvez você precise responder dentro de si: sim, eu mudei. Porque se você precisar continuar sendo a mesma pessoa para que todos permaneçam confortáveis, você vai sacrificar o seu futuro para preservar o conforto de outras pessoas. Simples assim, querida, meu querido. Sim. Quero que você entenda uma coisa e que isso fique claro. Isso não significa abandonar as pessoas. Não, de nenhuma maneira. Não significa deixar de amar. Não significa agir com egoísmo. Não significa desprezar a sua história. Não. Não se trata disso. Significa entender que existem pessoas que podem continuar sendo importantes para você. Elas podem continuar. Mas elas não podem continuar ocupando o mesmo lugar na sua vida. Sabe, isso é muito importante, gente. Às vezes a gente tem tanto medo de perder o apreço de pessoas que a gente paga um alto preço. E pessoas que não têm o direito de continuar ocupando determinados lugares das nossas vidas. Existem também ambientes que se tornaram desnecessários, sabe? Existem ambientes que foram necessários em uma determinada estação, mas na seguinte estação, esses ambientes se tornam tóxicos. Existem conversas que você precisa deixar de participar, sabe? Existe comportamento que você precisa parar de alimentar. Existem relações que precisam ser reposicionadas. Simples assim. Porque amar alguém não significa permitir que essa pessoa determine o tamanho da sua vida. Gente, quanto encolhimento para que a outra pessoa se sinta confortável, sabe? Não machucar, diz que vão pensar. E talvez seja essa uma das coisas mais difíceis de aceitar. Você não consegue entrar em uma nova estação carregando tudo o que pertencia à estação anterior. Não é assim. Você não pode querer uma vida nova mantendo todos os velhos padrões. Não pode. Não tem condição. Você não pode querer resultados diferentes protegendo os mesmos comportamentos. Atenta a isso. Não pode querer se tornar uma pessoa corajosa e continuar tomando todas as decisões baseadas no medo. Gente, isso é loucura. Não pode querer viver o seu propósito e continuar tentando agradar todo mundo. Isso não é assim. Em algum momento, uma versão sua precisa morrer. Precisa. E eu vou falando essas coisas e vou pensando quantas vezes eu insisti em alimentar padrões que já não eram necessários. Mas eu fazia isso por causa dos outros. Sabe? Uma versão precisa morrer. Não porque aquela versão era ruim, mas porque ela já não é suficiente para sustentar a vida que você agora deseja construir, quer construir, sabe? Então, eu quero voltar à pergunta do começo. Você está usando o seu dom ou você está matando o seu dom? Diga aí, o que você está fazendo? Porque talvez você esteja matando o seu dom toda vez que você diz: eu não estou pronta. Eu preciso primeiro arrumar meu cabelo. Eu preciso primeiro um título mais. Eu preciso ler um livro mais. Eu preciso de um melhor equipamento. Eu preciso um sem fim de coisas. Talvez esteja matando o seu dom toda vez que você permite que o medo da opinião dos outros decida por você. Isso é muito sério.
Talvez você esteja matando o seu dom toda vez que permanece em um ambiente que exige que você seja menor para aquilo ter mais de si. Talvez você esteja matando o seu dom toda vez que escolhe o conforto em vez do crescimento. Toda vez que troca propósito por aprovação. Toda vez que troca coragem por segurança. Toda vez que troca ação por preparação infinita. Ai, que raiva dá, não? Preparar. A obesidade intelectual não tão conhecida. Talvez você precise parar de perguntar, será que eu consigo? E começar a perguntar, o que eu preciso me tornar para conseguir? Isso muda tudo, ó. Isso muda o game. Porque existe um abismo entre imaginar e se tornar. De um lado está a pessoa que você é hoje. Do outro lado está a pessoa que você precisa se tornar para viver aquilo que carrega dentro de si. E entre uma e outra existe um abismo. E esse abismo tem um nome. Quer saber? Qual é o nome? Transformação. Transformação custa, sabia? Transformação custa hábito, custa conforto, custa tempo, custa algumas relações, sim, custa algumas certezas, custa a necessidade de aprovação, custa a identidade antiga. Mas existe uma coisa que também custa, e custa muito. Custa muito não mudar, continuar no mesmo lugar, custa muito. Pensa nisso. Quanto está custando para você continuar exatamente onde está? Quanto está custando o sonho que você adiou? Quanto está custando o talento que você não desenvolveu? Quanto está custando aquilo que você poderia estar fazendo, mas ainda não começou? Quanto está custando continuar vivendo abaixo daquilo que você sabe que pode ser? Porque às vezes nós temos tanto medo do preço da mudança que não percebemos o preço da permanência. Talvez hoje você precisa tomar uma decisão. Não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa estar com a roupa, uma cara polida. Não precisa enxergar todo o caminho. Mas somente dar o primeiro passo. Talvez seja uma conversa, talvez seja um limite, talvez seja sair do ambiente, talvez seja começar aquele projeto, talvez seja finalmente colocar o seu conhecimento a serviço de alguém. Olha, comece por aí. Comece a colocar o que você sabe em favor de outra pessoa. Talvez seja parar de esperar a aprovação de quem nunca vai entender. Nunca. Deixa. E tá tudo bem. Não precisa entender. Você só precisa avançar. Talvez seja simplesmente também dizer, eu não vou mais desperdiçar aquilo que Deus colocou dentro de mim. Sabe? Quando você entende que tem algo dentro de você que Deus te deu, é um presente dele, e você o ama, você vai querer usar isso para que ele fique feliz. Ele ficar feliz não, é que você consiga, pela fé, vislumbrar um sorriso e você saber que esse sorriso foi por mim. Esse sorriso foi porque ele abençoou uma pessoa através de mim. E isso trouxe alegria para ele. E se traz alegria para ele, traz para a gente também, sabe?
Eu estou falando com vocês aqui, estou olhando aqui a minha montanha. A minha montanha, né? Intimamente eu a chamo de minha. E o céu tão lindo, as árvores. E eu só imagino os anjos, só imagino o Senhor feliz. Só de imaginar de que você talvez fique feliz ouvindo o que eu estou falando. Deus colocou dentro de mim e colocou dentro de você um dom. Olha, o seu dom não precisa apenas existir, ele precisa ser usado. O seu sonho não precisa permanecer. Ele precisa encontrar que seja capaz. E para isso, alguma coisa vai precisar mudar. Talvez algumas pessoas não caminhem com você. Talvez alguns ambientes precisem fechar. Talvez você precise abandonar hábitos. Talvez precise reconstruir sua identidade. Talvez precise enfrentar o medo de ser criticado ou criticado. Mas, seja como for, não mate o seu dom apenas porque está com medo de pagar o preço para Deus. Não deixe que o medo de perder pessoas faça você se perder de si mesmo ou de si mesmo. Porque se temos medo de perder pessoas a partir do nosso desenvolvimento, é que essas pessoas nunca pertenceram a nós de verdade. Não tenha medo. Avance. Não deixe que o medo de desagradar alguém faça você desobedecer aquilo que sabe que não precisa fazer. Não deixe que o medo de desagradar alguém faça você desobedecer aquilo que sabe que precisa fazer. Não deixe que o conforto de hoje roube o propósito de amanhã, porque talvez o maior preço não seja deixar algumas coisas para trás. Não, talvez não seja isso. Talvez o maior preço seja chegar ao fim da sua vida. Preste atenção, quem está falando é uma mulher de 53 anos. Talvez seja chegar ao fim da sua vida sabendo que você poderia ter sido, poderia ter feito, poderia ter servido, poderia ter transformado, mas teve medo. Simples. A boazona, o bonzão, teve medo de pagar o preço. Sim, o medo de pagar o preço. Ai, gente. Você está usando o seu dom? Ou está matando o seu dom? A resposta não está no que você diz. Ou no que você deseja. Está no que você está disposto a fazer para se tornar capaz de viver aquilo que você deseja. E vou te dizer algo mais. O que você deseja, você não deseja porque deseja. Porque Deus colocou esse desejo dentro de você. Então, é com camisa assim, é com cabelo dessa forma, é sem técnica. Estou dizendo a você, não mate o seu sonho. Não destrua o seu dom. Viva o seu dom, porque assim você está vivendo o sonho de Deus. Se vocês orarem, na semana que vem eu vou estar aqui com outro vídeo desse. Se vocês me disserem que sim. Porque a minha intenção é não matar o meu dom. Porque eu quero ver o meu Deus feliz. Pelo dom que Ele me deu. Assim que, com cara de faxineira, eu me despeço de vocês. Até a próxima.